Bom, esse aqui sou eu. Certo dia eu tava indo viajar, né? E aí eu fui no posto de gasolina, eu cheguei lá e falei assim, pô, enche o tanque, por favor, né? Ia pagar e tal. Aí beleza, a pessoa encheu lá o tanque, tudo certinho e tal, o tanque ficou cheio. Só que dava pra colocar ainda um pouco mais, dava pra colocar mais um pouco de gasolina. Aí eu falei, moça, eu vou viajar, você pode pôr mais um pouco de gasolina? Falou, é melhor não. Falei, põe por favor. Beleza, eu coloquei. Aí ok, eu ia viajar só no outro dia, eu já tinha abastecido o carro um dia antes, né? Tá bom. Aí eu fui lá pra minha casa e tal. No outro dia de manhã, quando eu fui viajar, o que aconteceu com a minha gasolina? Tava aquele o bagulho de onde mede a gasolina, né? Que tem o E e o full. Aqui, parece um E também. Tava primeiro no full, de totalmente cheio, e foi parar na metade. Quase na metade, né? Um pouquinho mais do que a metade. Eu falei, ué, roubaram minha gasolina? O que aconteceu? Aí eu, intrigado, né? Eu falei assim, mano, o que aconteceu, velho? Agora eu vou ter que encher de novo. Só que, nesse dia, nessa noite, tava muito quente. Tava muito quente mesmo. Tava tipo... Tava fervendo o dia. Era verão, né? Aí, eu fui olhar embaixo do carro, tava vazando gasolina. Aí eu falei, mano, o que aconteceu? Aí chegou o eu físico, né? Também o eu parte 2. Falei, isso é uma dilatação térmica. E você vai aprender nessa aula o que é a dilatação térmica, beleza? E aí, pessoal, tranquilo? Ou melhor, konnichiwa, suberu desuka? Bom, meu nome é André Estevam, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Só que, dessa vez, vai ser uma aula, né, de dilatação térmica. Vamos que vamos. Mas antes disso, né, como todo mundo conhece, né, a famosa vinheta. Vamos que vamos. Ryan Little. Então, gente, vocês gostaram aí da minha história? Eu acho que eu fui bem criativo nessa história. Enfim, o que acontece? Hoje a gente vai ver dilatação térmica, né? E eu quis apresentar essa historinha aí, essa mini história de dilatação, né, de uma gasolina e tal, porque no tanque de gasolina a gente tem uma parte que não pode passar, né? Só que algumas pessoas falam, ah, põe mais. Só que se dilatar muito, o líquido dilata mais do que o próprio recipiente, acaba vazando, né? Enfim, essa é uma das partes da dilatação térmica, mas hoje eu vou fazer um compilado das 3 dilatações, tá? Que é a linear, superficial e a volumétrica, tá bom? São essas 3 de dimensões, eu já vou falar um pouco. Aí você se pergunta, tem mais uma de dilatação tipo relacionada a dimensões? Aí eu vou falar, não. Eu não conheço. Se você vive num mundo de 4 ou mais dimensões, deve ter. Mas eu não conheço nenhuma, tá? Então eu vou passar só dessas 3. Enfim. O que acontece? Eu deixei até o desenho porque eu achei bonito. Dei um trabalhinho porque eu não sei desenhar. Nem sei se isso daqui tá parecendo um carro, pra falar a verdade. Eu não acho que tá parecendo um carro. Enfim. O foco do vídeo não é desenho. Mas vamos falar sobre dilatações. Quando você fala de dilatação, o que vem a primeira coisa na sua cabeça? Para mim vem algo de expansão ou então contração de algo. Entendeu? Tipo, vai expandir alguma coisa ou então vai contrair. E é basicamente esse o princípio da dilatação térmica. E existem 3. Existe a superficial, aliás, a linear, vamos começar por ordem. Linear, a superficial e a volumétrica. E aí, quais são as diferenças entre elas? São poucas diferenças, você entendendo o conceito de uma, você entende de todas as outras, tá? Eu, pelo menos, quando eu fui estudar isso, eu entendendo da linear, quando eu entendi da linear, a superficial e a volumétrica veio como se fosse algo natural, entendeu? Se você entender de fato o que está acontecendo aqui, você entende qualquer uma, tá? E o que acontece? A dilatação linear, vamos começar por ela, que é a primeira. Ela vai ocorrer quando tiver uma dimensão. Como assim uma dimensão? Pode ser largura, pode expandir, por exemplo,
Vamos pegar aqui uma caneta. Por exemplo, tem uma barra de ferro aqui, um exemplo. Aí ela vai expandir alguns centímetros. Muitas vezes você vai pensar, vai ter no enunciado, né? Você calcula tudo e vê. Expansão de 0,005 centímetros. Você pensa, nossa, que, né? Que horrível. Enfim, dilatação térmica, assim, na vida real, né? Pensando em casos da vida real, nunca vai dilatar muito e tal. E em relação a uma barra de ferro, deu até uma ideia boa. Sabe um trilho de trem? Onde o trem passa e tal, tem um trem aqui, não vou desenhar um trem porque eu também não sei, mas aqui é um trem. Aqui, em cada barra de ferro, né, se eu não me engano é de ferro, tem um espacinho entre elas. Por quê? Porque quando o trem passa, acaba esquentando, né? Acaba dando uma esquentada no chão, né, na parte que passa nos trilhos, e aí acaba dilatando um pouco. Então, para não dar problema nos trilhos, eles colocam uma mínima distância entre eles, para quando dilatar, ou caso dilatar, ele vai se expandir um pouco sem atrapalhar no trilho. Entenderam? Enfim, a dilatação linear, ela vai ocorrer quando for uma dilatação em uma dimensão. Uma dimensão. Como assim uma dimensão, Andrei? Uma dimensão. No mundo, né, aqui na nossa vida, a gente consegue ver até 3 dimensões. Uma dimensão pode ser largura, só. 2 dimensões podem ser largura e altura, por exemplo, uma linha. Tá bom, aí você vai falar, Andrei, tem 2 dimensões, tem uma largura aqui e uma alturinha aqui. Mas em meios didáticos vamos pensar que é só uma linha, ou então só um ponto. Isso aqui é uma dimensão só tem uma medida, entendeu? Então esse vai ser o princípio da dilatação linear, ela vai expandir em uma dimensão. Tá, e com isso a gente tem que calcular de alguma forma o quanto vai expandir, ou então qual é o coeficiente de dilatação, que eu vou falar sobre isso já, tá bom? E o que acontece? Qual que é a fórmula? A gente vai deduzir por meio da fórmula. A fórmula da dilatação linear, eu sempre fiz... Tem vários jeitos, né, de escrever a fórmula, mas eu escrevo sempre assim, a da dilatação linear. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Aí você vai ver. Você deve estar se falando, Andrei, eu já vi Δθ. Você está me ensinando errado? Ou então eu aprendi errado? Não. É só forma de denotar a mesma coisa. Eu prefiro ΔT. Eu sempre uso o ΔT porque é variação de temperatura. A gente vai ver já. Enfim, vocês perceberam algo de diferente? Vamos ver primeiro o que cada letra, né, quer dizer pra gente. A dilatação linear é igual ao produto da dilatação linear inicial, né, ao comprimento inicial, multiplicado pelo alfa. O que é o alfa? É o coeficiente de dilatação linear. E o que quer dizer isso? O alfa ele vai ser a base para todas as outras letras gregas também que são de coeficientes, tá bom? Mas o que quer dizer o alfa? O alfa quer dizer que cada objeto, né, cada corpo, na verdade, vai ter seu coeficiente específico. Por exemplo, o aço tem um, o ferro tem outro material tem outro, nenhum vai ter o mesmo, o alumínio tem outro, entendeu? Ou seja, cada um tem um específico. Cada um tem um específico, tá bom? É isso que vocês têm que ter em mente. Ou seja, você tendo em mente que cada um tem o seu, você sabe que, caso caia em uma questão, o exercício vai te dar o valor do coeficiente de dilatação. Você não precisa memorizar nenhum, tá bom? Do comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura, como é bem intuitivo falar, vai ser a variação de temperatura. E o que é temperatura? A temperatura é o grau
grau de agitação das moléculas. A temperatura é o grau de agitação das moléculas. Às vezes você diz, nossa, tá quente, né? É porque as moléculas estão bem agitadas. Enfim, é basicamente isso, tá? A dilatação linear. E tomem aqui como verdade que o alfa vai ser a base para tudo, tá bom? Eu vou explicar para vocês o porquê. Porque às vezes um exercício pode ser bem sacana com você e você nem perceber, tá? É o que muita gente acaba errando. Enfim, superficial. Superficial, vamos deduzir. Tá, linear é uma dimensão. A gente tem até 3 dimensões. Se é linear é tipo algo reto. Superficial, superfície, vão ser quantas dimensões? Caramba, tu tá bom, hein? Acho que eu vou te chamar pra gravar aqui. 2 dimensões. Aqui é um M, tá? Não é direções, é dimensões, tá? E o que vão ser 2 dimensões? Vai ser basicamente, vamos fazer um paralelepípedo aqui, um retângulo. Paralelepípedo não, um retângulo. E aí o que a gente pode analisar nele? Vamos pensar. Se é linear, é basicamente só largura, superficial são 2 dimensões, vai ter largura e altura, por exemplo. Um exemplo, tá? Pode ter outros tipos de denotações, mas vai ter 2 dimensões, tá? Isso que é o importante. Vai dilatar em 2 dimensões. Por exemplo, um círculo vai dilatar, algo relacionado a círculo vai dilatar. Ou seja, a área do círculo vai ser dilatada. É muito importante você se atentar a essas palavras. A área se dilatou. Quando você pensa em área, 2 dimensões, dilatação superficial. O volume do cubo se dilatou. Cubo, volume, 3 dimensões. Entendeu? Então sempre pensa assim, tá? Mas, pagando isso daqui, vamos para formulinha, né? São 2 dimensões e vai mudar uma pequena coisa. Esse daqui tem 2 formas de escrever. Eu escrevo sempre assim, ΔS igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Aí tem gente assim, Andrei, mas eu já vi ΔA e A0 e Δθ que não tinha mostrado. Vai mudar alguma coisa? Não, é a mesma coisa. ΔA seria variação da área. Aqui, ΔS, eu coloco ΔS porque é variação da superfície. Variação superficial, isso me lembra, tipo, ΔS, superficial, então é beta, entendeu? E isso vai ser crucial, tá bom? Porque vai ser o que vai fazer você diferenciar as coisas. Por exemplo, se você quiser memorizar como ΔA igual a A0, não tem problema, vai ser a mesma fórmula. Enfim, vamos para as denotações, né? O que acontece aqui? Variação da superfície. Vai ser o quanto a superfície vai dilatar, tá bom? Superfície inicial, ou então área inicial, você prefere como você preferir, vai ser, como o nome já está dizendo, vai ser a superfície inicial, tá bom? E aí o S0 vai ser a área inicial, o beta é importante. O alfa, ele é igual ao alfa, como já é bem intuitivo. Agora o beta, ele vai ser igual a... Pense comigo. Vamos pensar no mesmo material. Por exemplo, um aço, tá bom? O aço, quando ele dilata em uma forma linear, tipo de uma dimensão só, ele tem um específico coeficiente de dilatação, tá bom? No caso a gente vai chamar de coeficiente de dilatação linear, tá? Beleza, ele tem um específico dele. Só que, imagina esse aço, agora ele dilatar em 2 dimensões, tá bom? Vai basicamente duplicar o coeficiente dele. Ou seja, o beta vai ser igual a 2 vezes o alfa. Por quê? Porque o alfa é o próprio coeficiente de dilatação linear. O beta vai ser 2 vezes o alfa. Então, ou eles podem te passar como coeficiente de dilatação linear numa questão que vai pedir dilatação superficial. Aí você faz isso daqui, 2 vezes o alfa, você aplica aqui. Aí ficaria como? Ficaria ΔS igual a S0 vezes
2 vezes alfa vezes variação de temperatura. Só isso daqui, 2 vezes alfa, só troca, não tem problema algum. E vai mudar basicamente isso. Isso daí é o que muita gente acaba se perdendo, tá? É só isso. O coeficiente de dilatação superficial vai ser 2 vezes a dilatação linear, o que é bem intuitivo. Você pensa, tá, se expandiu em mais uma dimensão, ou seja, 2 vezes mais, tá bom? Então, tranquilo, né? Bem tranquilo até agora, não tem problema nenhum, tá? E aqui a variação de temperatura vai variar em um certo grau de agitação das moléculas, né? Tá. Dilatação volumétrica. Agora é fácil, né? A gente já viu uma dimensão, a gente já viu 2 dimensões, agora a gente vai ver quantas? 5 dimensões? Não, 3 dimensões, pô. Tá falando tudo errado aí, velho? 3 dimensões. 3 dimensões. E como que vai ser a fórmula? Agora eu quero que vocês deduzam comigo. A linear foi essa fórmula aqui. A superficial mudou só a letra e o beta, que é bem importante. Tá. A volumétrica vai acontecer o quê? Ah, tá. É isso mesmo. Vai mudar a letra. ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Ah, em relação à dilatação volumétrica, eu já fiz uma questão aqui do ITA, tá bom? Vou deixar aqui no cardzinho para vocês darem uma olhada. É uma questão de dilatação térmica, bem legal se vocês quiserem ver na prática como funciona. Eu juntei a equivalência, né, de relação de escalas termométricas e graus Fahrenheit para graus Celsius e tal. Ficou bem legal. Enfim, vamos aqui deduzir tudo. Dilatação volumétrica vai ser ΔV igual a V0 vezes gama vezes a variação de temperatura. Variação de volume, né? Aqui a variação do volume vai ser igual a isso. Aqui é o volume inicial. Aqui vai ser o gama, que vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Ou seja, o gama vai ser igual a... Se aqui foi em 2 dimensões e multiplicou por 2 o alfa, vai ser quantas vezes o alfa? 3 vezes o alfa. Você acertou. 3 vezes o alfa. É bem tranquilo, né? Vocês podem ver, tipo, é bem de boa mesmo. Bem de boa mesmo, não tenho que ter medo. E aqui a variação de temperatura é basicamente a variação de temperatura. Variação, eles vão te passar, foi de determinado grau de agitação das moléculas, né? Determinada temperatura para outra temperatura. Aí você vai fazer o delta. O delta é temperatura final menos a temperatura inicial. Você calcula, multiplica por tudo lá, tranquilo. Deixa eu ver se está gravando. Vou passar aqui só mais uma coisa para fechar a aula, que eu lembrei aqui que até da questão do ITA vai ser legal para a gente explicar. Deixa eu pegar aqui a caneta. O que vai acontecer? Vamos supor que você está aqui numa questão e ele te deu as unidades de medidas, né? Eu não cheguei a comentar especificamente sobre as unidades de medida. Enfim. A dilatação linear vai ser, tipo, basicamente, quantos centímetros ou metros, ou seja, dilatou. Então, vai ver aqui no comprimento inicial, sempre vai estar assim, metros ou centímetros. Pode ser tanto um quanto o outro, tá? Então, metros ou centímetros. Tá? Basicamente isso. O alfa vai ser, vamos ver aqui, o alfa ele vai ser graus Celsius na menos 1. O que é isso? Graus Celsius na menos 1. Ou seja, quanto ele dilata a cada grau Celsius, basicamente, tá bom? E a variação de temperatura foi até algo que eu comentei lá na resolução do ITA. Aqui está graus Celsius a menos 1, né? Só que, vamos pensar, vamos transferir essa fórmula aqui para cá. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Vamos ver as unidades de medida de cada um. Aqui
aqui tem que ser centímetros, né? Centímetros ou metros. Por quê? É a variação linear. Ou seja, tem que ser na mesma medida daqui. Então aqui vai ser centímetros ou metros também. Isso daqui é o símbolo para denotar a unidade de medida, tá? Vamos para cá, para o alfa. O alfa, aí você já fala, vixe, graus Celsius na menos 1, né? Ou 1 sobre graus Celsius. Vocês vão ver o porquê que é importante isso. Vou dividir aqui para não ficar igual, tá? Agora a temperatura. Vou fazer até vermelho para mostrar que está quente. Vocês pensam aqui comigo. Eu tenho que deixar centímetro ou metro. Vai depender do que a questão vai falar. E eu tenho que excluir esse grau Celsius. O que eu vou ter que fazer aqui? Qual que vai ser a unidade de medida da escala termométrica, né? Aqui, dessa temperatura. Aí você pensa, vai ser Kelvin. Não vai ser Kelvin. Ah, então vai ser Fahrenheit. Não vai ser. Vai ser qual, então? Vai ser graus Celsius. Graus Celsius. Aí você fala, por que, Andrei? Porque pensa aqui comigo. Eu vou apagar esse desenho, porque eu tô com raiva desse desenho. Eu tô com raiva desse desenho aqui. Eu tô com raiva dele. Eu não sei desenhar. Não sei desenhar direito. Eu queria aprender a desenhar. Se alguém quiser trocar umas aulas comigo, em troca de uma aula de desenho, eu vou ficar muito feliz. Então vamos pensar aqui. Vamos supor que aqui vai ser centímetros, aqui também centímetros. Ou seja, centímetro igual a centímetro vezes variação de centímetro, né? Variação de centímetro igual ao centímetro vezes 1 sobre grau Celsius vezes grau Celsius. Tá bom. Aí você fala, André, não entendi nada. Eu simplesmente, em vez de colocar as letras da própria fórmula, eu coloquei a unidade de medida em cada uma. Aqui tem que ser em centímetro, ou seja, eu preciso excluir esse grau Celsius. Ou seja, para eu excluir a unidade de medida, uma tem que estar basicamente multiplicando e outra dividindo. Ou seja, dá para cortar ambas. E aí vai ficar como? Vai ficar delta centímetros igual a centímetros. Ou seja, a unidade de medida do ΔL, a gente pode até apagar aqui, ó. ΔL vai ser x centímetros. Vai ser uma determinada quantidade de centímetros. Entenderam? Por isso que é grau Celsius na menos 1. E se o exercício for sacana, que nem foi lá na prova do ITA, e te der uma variação de temperatura em graus Fahrenheit ou então em graus Kelvin, em Kelvin, você vai ter que converter uma para outra, entendeu? Se for Kelvin para Celsius é bem fácil, se for Fahrenheit para Celsius é um pouquinho mais chato, mas em tese tem que ser sempre isso, tem que uma cortar com a outra, por isso tem que estar na mesma unidade de medida, tá bom? Por exemplo, no do ITA estava assim, o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina era 0,0012 graus Celsius elevado a menos 1. O que é grau Celsius elevado a menos 1? Grau Celsius elevado a menos 1. O que é um número elevado a menos 1? Você tem que inverter ele, né? Ou seja, grau Celsius elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre grau Celsius. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Tá bom, gente? Para dilatação superficial, em vez de ser centímetros, vai ser centímetros quadrados ou metros quadrados. Na volumétrica, em vez de ser centímetros quadrados ou metros quadrados, vai ser centímetros cúbicos ou metros cúbicos, tá bom? Então, muito tranquilo essa parte da aula, né? Em relação à unidade de medida. O que pega mesmo é você entender o que cada coisa está fazendo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula completaça, tá? De dilatação térmica. Tamo junto. Até a próxima. Sayonara.